é um recurso eleitoral número 185-51-2024. O desembargador Emanuel Leite Albuquerque é relator. O processo vem de Itapiúna. A recorrente Cláudia Maria Freitas da Silva. E, nesse caso, o advogado doutor Luciano Dantas, o assunto recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de impugnação do mandato eletivo e deferiu o pedido de registro de candidatura, né? Nesse caso, tem um pedido de sustentação oral, não é isso? Também é o doutor Luciano Dantas. Doutor Luciano Dantas, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Vossa Excelência dispõe do prazo de 10 minutos para fazer a sua sustentação oral. Mais uma vez, renovo boa tarde a todos. Senhor presidente dessa corte, senhor desembargador Raimundo Donato, senhor relator desse julgado, doutor Emanuel Leite Albuquerque, os demais julgadores, advogados. Excelências, trata-se de, nos atos do processo da recorrente, candidata a vereadora Cláudia Maria Freitas, discute aqui duas situações. A primeira, a questão da perda do prazo para apresentação de impugnação, né? Que é a questão da preliminar de intempestividade da preclusão. Houve o edital do PSB de Itapiúna, passaram 5, 10, 15, 20 dias praticamente, e não houve impugnação nem por parte do Ministério Público e nem por parte dos outros partidos de outros candidatos. Chegando na fase final de julgamento, no parecer do Ministério Público, o Ministério Público levanta a causa de inegibilidade pelo fato da recorrente estar naquela lista do TCE, que foi divulgada agora no mês de agosto. E nós requeremos a manifestação, né, final, requerendo o quê? A preclusão pela ausência de impugnação e ausência de notícia de inegibilidade no tempo correto. Recentemente, o TSE, nos autos do RESP 06008917, ele aplicou esse entendimento que, havendo passado o prazo de impugnação tanto para o Ministério Público e tanto para os outros candidatos, e o juiz não tendo reconhecido de ofício, deve-se reconhecer a preclusão, o que foi aqui nesse caso. Aí eu vou citar aqui o trecho do voto do ministro Mauro Campbell Marques, no RESP 0600891917. Diante da ausência de impugnação ou notícia de inegibilidade, cabe ao juiz de ofício reconhecer a eventual ausência de alguma das condições. Segundo o artigo 37 da Resolução 23.619, após a intimação do interessado sobre possível impedimento de sua candidatura, reconhecida de ofício, que o MPE será intimado para se manifestar nos autos. Na espécie, o juiz eleitoral vinculou a sua atuação a uma manifestação do Ministério Público, isto é, agiu por provocação e assim conheceu de uma notícia de inegibilidade apresentada fora do prazo e por quem tinha legitimidade para propor impugnação ao pedido de registro num prazo previsto na lei eleitoral, mas não o fez a tempo e a modo, sendo, pois, defeituosa a referida notícia. Não foram observados os preceitos e prazos delineados na lei eleitoral em relação ao registro de candidatura e na resolução TSE 23.619/2019, destinada a disciplinar os procedimentos relativos à escolha e ao registro de candidato. Esta Corte Superior já se pronunciou quanto à impossibilidade de se receber impugnação defeituosa como notícia de inegibilidade, o que foi o caso dos autos. A mesma situação desse RESP julgado no TSE é a mesma situação dos autos. O Ministério Público passou o prazo do edital, não impugnou, somente no parecer final ele lançou essa notícia de inegibilidade. E aí nós requeremos a aplicação desse julgado do TSE, nesse caso, reconhecendo a preclusão e, consequentemente, deferimento.
Citei doutrina, jurisprudência, que também dá guarida à causa de pedir. O segundo ponto, Excelência, é a questão do mérito. O Ministério Público imputou a questão da elegibilidade da linha G, mas nós entendemos que não há os requisitos específicos para se aplicar. Não houve aqui a presença do dolo específico, que é o requisito que se deve reconhecer para casos desse JAES. Inclusive, a nova lei de improbidade aplica-se, né, e impõe a questão do dolo específico. Inclusive, essa corte, recentemente, em vários julgados do TSE, manda-se observar a questão do dolo específico. No caso aqui específico, e aí eu ressaltei aqui na manifestação, no próprio procedimento do Tribunal de Contas, houve uma divergência entre os membros. O relator deu o voto pela aprovação, e o voto está no próprio TCE. Houve uma divergência e o vistor aplicou e reconheceu a irregularidade, né? Diante do fato da própria Corte de Contas haver divergências, haver dúvidas em relação à aprovação ou não, é de se reconhecer o princípio da elegibilidade da candidata. Outro ponto que eu apontei aqui no recurso é que o voto do juiz, o voto do membro da Corte, Tribunal de Contas, que foi o lavrador do acordo, ele não está nos autos. Não encontra nos autos do TCE o voto dele. Só encontra nos autos do TCE o voto do relator que opinou pela aprovação. Entretanto, Excelências, nosso requerimento, essa corte recentemente, no caso do recurso eleitoral 06-00-410-44, 2024, 606-017, de relatoria do Dr. Glidson Fernandes, em caso assim, semelhante ao dos autos, entender o quê? A ausência de dolo específico afasta a inelegibilidade da recorrente. E a tese de julgamento naquele momento foi o quê? A inelegibilidade exige a comprovação de ato doloso de improbidade, sendo insuficiente a mera constatação de irregularidades contábeis ou administrativas. No caso dos autos, a questão envolve a questão das diárias, né? Houve a discussão dos autos do TCE, diárias, a documentação que o Ministério Público não juntou quando fez a manifestação, houve uma divergência das diárias, muitas, foi comprovado realmente a finalidade, né, foi comprovado, e gerou divergência entre membros. O voto do relator foi pela aprovação das contas e o voto do vistor foi pela desaprovação. Portanto, nessa dúvida, se houve aprovação ou não, e na falta de provas de dolo específico, para que possa caracterizar a improbidade, é de se deferir o registro da candidatura da candidata Cláudia de Itapiúna. Ok, doutor.